Bom dia, pessoal. Paz e bem a todos vocês. Quero acolhê-los nesta nossa outra ou próxima etapa de formação litúrgica, agora sobre a Semana Santa. Hoje nós vamos estudar sobre o Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que aliás vamos celebrar amanhã, Dia 28 de março de 2021. Hoje, dia 27 de março de 2021, celebramos o sábado da quinta semana da Quaresma, Semana das Dores. Olá, Luizão, coordenador da Pastoral do Batismo, também membro da equipe de Nossa Senhora 40, da qual sou o sacerdote e conselheiro espiritual. Bem-vindo! Vocês podem ir interagindo, aqui pela página do Facebook da Paróquia São Francisco de Assis, de São José do Rio Preto. Sou o Padre Alexandre, pároco desta paróquia, tenho algumas funções na diocese, sou mestre de cerimônias do solo diocesano, também assessor diocesano de liturgia e professor da cadeira de Teologia Litúrgica, nos 4 anos de teologia, do Centro de Estudos Superiores Sagrado Coração de Jesus, atrelado ao Seminário Maior Diocesano Sagrado Coração de Jesus, aqui de São José do Rio Preto. Bem-vindos, nossa formação ficará salva aqui na página do Facebook da Paróquia São Francisco de Assis, de São José do Rio Preto. Também nossos agentes da PASCOM, Pastoral da Comunicação, estarão inserindo este mesmo vídeo, esta live, no canal do YouTube da Paróquia São Francisco de Assis. Lourdes Silva, Deus te abençoe, bom dia, bem-vinda. Valdira Rossalo, nossa ministra da Eucaristia, vice-coordenadora dos ministros extraordinários, paz e bem, bom dia. Elza Carvalhes, lá de Cardoso, Paróquia São Sebastião, querida, bom dia. Diocese de Votuporanga, um grande beijo, Deus te abençoe, Elza. Eunice Jardinete, bom dia, Deus te abençoe, bem-vinda. Rejane Cristina, bom dia. Vera Jimenez, nossa coordenadora da Pastoral Litúrgica da Paróquia São Francisco, bom dia, muito bem. Dora Bernal, da Catedral de São José. Bom dia, querida. Deus te abençoe. Bem-vinda, Dora. Diácono Juvencio. Bom dia, diácono. Deus te abençoe, querido. Que bom. Zilda Soleman. Bom dia, paz e bem. Deus te abençoe. Bom dia, Arnaldo Pires, meu amigo nego, lá de Onda Verde. Bem-vindo. Érica Cristina, bom dia. Bem-vinda. Muito bom. Quero acolher também todos os membros das diversas pastorais litúrgicas em nível paroquial da Diocese de São José do Rio Preto. São muito bem-vindos. Também os cantores, dos diversos grupos de ministérios de música das paróquias que compõem, paróquias e comunidades, que compõem a Diocese de São José do Rio Preto. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Fátima Gonçalves. Deus te abençoe. Bem-vinda. Nós vamos iniciar, então, nosso momento de formação, Nosso estudo, assim, iniciando um bloco, que é a formação litúrgica acerca da Semana Santa, e especificamente hoje
vamos estudar sobre o Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que celebraremos amanhã, né? Então nós vamos dividir em 3 momentos na formação de hoje. Primeiro, a história do Domingo de Ramos, então anotem aí, né? A história do Domingo de Ramos. Segundo, o sentido do Domingo de Ramos, certo? E terceiro, a celebração do Domingo de Ramos. Então, retomando o que nós vamos estudar hoje, a história do Domingo de Ramos, o sentido do Domingo de Ramos e a celebração do Domingo de Ramos. Também poderíamos, mas não vai dar tempo, né? Porque aí se estende demais para uma live de estudos, olharmos um pouco para os cantos do Domingo de Ramos. Mas, caso vocês queiram, eu posso depois postar lá no grupo dos Ministérios de Música da Diocese de São José do Rio Preto como sugestão, tá bom? Acolho também o Padre Rafael Vicente. Bom dia, caríssimo. Tudo bem, graças a Deus. E o senhor, padre, como é que está? Das paróquias de Buritama e Zacarias. Bem-vindos à Diocese de Votuporanga, querido irmão Padre Rafael Vicente. Bete Maior, que é coordenadora da Capela Nossa Senhora do Carmo, anexa aqui à nossa paróquia São Francisco. Bem-vinda, Bete, bom dia. Alegria, Padre Rafael, tê-lo conosco, tá bom? Iniciemos então fazendo uma oração e pedindo a luz do Espírito Santo sobre nós, queridos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, o último dia da Semana das Dores, já praticamente inaugurando a Semana Maior, a Semana Santa, vamos pedir a intercessão da Virgem Mãe de Deus e nossa, para que a Senhora das Dores nos auxilie na caminhada pedagógico-espiritual desta Semana Santa de 2021. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós e por nossas famílias. São Francisco de Assis, rogai por nós. Acolho também a Eva Medeiras, mãe da Elaine. Muito bem, seja bem-vinda, Eva. Deus te abençoe. Carmen Prince, vice-coordenadora de nosso Conselho Paroquial de Pastoral, também coordenadora do projeto Rede de Comunidades da Paróquia São Francisco de Assis. Seja bem-vinda. Amém. Que o Espírito Santo nos oriente. Também Rosa Lourenço de Farias, bom dia, Deus te abençoe. Sueli Bernardo, esposa do diácono Léo, da nossa paróquia São Francisco. Seja bem-vinda, Sueli. Bom dia, Deus te abençoe. Muito bem, iniciando então nossos estudos acerca da história do Domingo de Ramos. Meus queridos irmãos e irmãs, a celebração do Domingo de Ramos, ela provém de 2 tradições distintas, certo? Então vocês podem anotar aí. Da tradição ocidental, e a tradição ocidental ela enfatiza o mistério da paixão do Senhor, certo?
por isso, domingo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e a tradição oriental, que punha em relevo o mistério da entrada do Senhor em Jerusalém. Então temos duas tradições distintas com dois momentos de relevo, certo? Ou dois momentos enfáticos. Observem bem. A ocidental, que enfatiza ou enfatizava o mistério da paixão do Senhor. E a tradição oriental, que colocava em relevo o mistério da entrada de Jesus em Jerusalém. Certo? Acolho também a professora Maria Luísa Moro, de inglês, que deu aula na escola Irmão Ismael, quando era vice-diretor lá em Onda Verde. Bem-vinda, querida. Bom dia também, Aparecida Jesus, seja bem-vinda. Então nós vamos ver como essas duas concepções distintas, do Ocidente e do Oriente, se desenvolveram ao longo da história e até chegarem aí e formarem uma única celebração que nós temos nos dias atuais, ok? Então a primeira forma da celebração do Domingo de Ramos, de que se tem notícia, provém da tradição oriental, certo? Então a tradição oriental é mais antiga e mais especificamente de Jerusalém, tá? E nós temos os escritos bem antigos do século IV, que se chama Peregrinação de Etéria. Os liturgistas conhecem muito bem este livro da Peregrinação de Etéria, que é, na verdade, um testemunho de uma monja do século IV da era cristã, que peregrinou nas regiões de Jerusalém, e assim registrou as suas experiências da parte das celebrações litúrgicas da época cristã, da época ali da igreja primitiva, correto? E vejam só o que a Etéria escreveu para nós como testemunho, diretamente do século IV da era cristã. Aproximando-se a 1ª hora, quando a gente fala de 1ª hora, de acordo com os escritos antigos de liturgia, significa às 5 horas, certo? Leem o passo do Evangelho segundo o qual as crianças correram ao encontro do Senhor com ramos e palmas, dizendo: bendito seja o que vem em nome do Senhor, como está escrito em Mateus capítulo 21, versículos 8 e 9, tá? Levantam-se imediatamente o bispo e todo o povo. Olha, a Etéria no século IV já colocava a presença do bispo, tá bom? Celebrando, então, Domingo de Ramos. O bispo e todo o povo, e do alto do Monte das Oliveiras, portanto em Jerusalém, descem todos a pé, lá do alto do Monte das Oliveiras. E caminha todo o povo à frente do bispo, entoando hinos e antífonas e repetindo sempre: bendito seja o que vem em nome do Senhor. A partir deste escrito antigo do século IV da era cristã de Etéria, a gente já percebe então que nós não tiramos de qualquer coisa ou inventamos os ritos do Domingo de Ramos, e tampouco de outras celebrações litúrgicas, certo? Temos fundamentações históricas. Continua então os relatos da peregrinação de Etéria. E todas as crianças da região, até mesmo as que pela pouca idade não podem andar pelos próprios pés e que os pais carregam ao colo, todas levam ramos, umas de palmas, outras de oliveiras, e acompanham o bispo tal como foi acompanhado o Senhor. E fundamentando biblicamente, Mateus capítulo 21, versículo 8. Então era exatamente os dizeres do evangelista Mateus, que ocorria desde o século IV da era cristã em Jerusalém. Continua ainda os escritos da peregrinação de Etéria. Do alto do monte até a cidade, e daí até a Anástasis, que é a Basílica do Santo Sepulcro. Eu estive lá, tive a graça de visitar a Basílica do Santo Sepulcro, certo?
e ali rezar por todos vocês também, né? Há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás. Através de toda a cidade, o caminho todo perfazem-no todos a pé, mesmo as senhoras e os chefes, todos cantando. Acompanham o bispo lentamente, muito lentamente, para que se não canse o povo, e continuando sempre, chegam já tarde a Anástasis, que é a Basílica do Santo Sepulcro hoje, né? Antigamente tinha esse nome de Anástasis. E embora cheguem tarde, celebram contudo o Lucernare, que significa lucernário, né? Um momento, uma celebração com rito de luzes, fazem uma nova oração junto à cruz e dispersam-se. Então está aqui o testemunho, os escritos antigos do século IV da era cristã, da peregrinação de Etélia, fundamentando historicamente o que nós celebramos hoje, certo? A tradição do Oriente de Jerusalém. Quero acolher também a Lúcia Fustinoni. Bom dia, bem-vinda, Lúcia, lá de Altair. Deus te abençoe. Então, gente, com o tempo, esta celebração, que a princípio era celebrada apenas em Jerusalém, difundiu-se para as outras igrejas, dentre as quais também, a partir do século VI da era cristã, as igrejas de Constantinopla, certo? A igreja de Constantinopla. O Ocidente, por sua vez, passou a ter contato com esta celebração através da Espanha, lá na Europa, no início do século VII. Então, demorou-se aí mais ou menos 300 anos, 3 séculos para se iniciar, então, essa celebração de Ramos no Ocidente. O primeiro testemunho no Ocidente é de São Isidoro de Sevilha, que foi falecido no ano de 636, portanto, o século VII da era cristã, que denomina esse domingo antes da Páscoa, que hoje nós chamamos de Domingo de Ramos, de Domenica Palmarum, que significa Domingo de Ramos. Então, o primeiro termo que nós usamos hoje de Domingo de Ramos veio pelo primeiro testemunho de São Isidoro de Sevilha, do século VII da era cristã, que denominava este domingo antes da Páscoa de Domenica Palmarum, que significa um termo em latim, Domingo de Ramos. Tudo bem? E aí, da Espanha, a celebração difundiu-se para as outras comunidades cristãs ocidentais. No final do século VIII da era cristã, a celebração de Ramos é conhecida também na Gália, onde Teodolfo de Orleans, que viveu entre os anos de 760 e 821, escreve o hino para a procissão de Ramos, chamado, num termo em latim, Gloria Laus et Honor, que significa glória, louvor e honra a ti, que até hoje consta no missal romano como um dos cantos da procissão de Ramos, que nós utilizamos, certo? São também, deste período, as primeiras orações de bênçãos dos ramos que nós temos e que constam no ritual romano, certo? Acolho também Maria Adélia Vasconcelos Inácio. Bom dia, Deus te abençoe, Maria Adélia. Bem-vinda. Agora, em Roma, na Itália, a celebração só vai organizar-se entre os séculos 10 e 11, conforme consta no Pontifical Romano Germânico, que possuía várias fórmulas para a bênção dos ramos a serem levados em procissão. Então, no desenrolar da história, em Roma apenas entre os séculos 10 e 11 da era cristã, certo? Já durante a Idade Média, meu povo, a procissão de Ramos ganhou grande popularidade, porque aí a Igreja Católica tinha sua hegemonia, e tinha o seu triunfo, na questão do que nós consideramos da hegemonia, e aí ganhou grande popularidade na Idade Média.
todo o povo, com o bispo e o clero, reunia-se em uma igreja fora da cidade, onde os ramos eram abençoados e distribuídos entre o povo. Infelizmente, devido à pandemia, né, nós não podemos, neste ano, distribuir o ramo para o povo, não os ramos para o povo, especialmente em Rio Preto, porque nós estamos em lockdown. Nesta procissão, dava-se um grande destaque ao evangeliário, que, envolto em um véu roxo, era levado por 4 diáconos. Olha que interessante, 4 diáconos, no que eles chamavam de portatorium, ou portatorium. Portatorium, em latim, significa andor, era uma espécie de um andor, tá bom? Chegando a procissão às portas da cidade, todos depositavam flores diante da cruz e a adoravam. Terminada a adoração da cruz, todos entram na cidade e dirigem-se à catedral, onde o bispo encerra a celebração com uma oração. Então, na Idade Média, o rito era mais ou menos este, segundo o que nos constam as fontes históricas. As várias comunidades cristãs naquela época, meu povo, aos poucos foram introduzindo elementos peculiares na procissão. Não ficou apenas naquilo que eu estou dizendo para vocês até agora. Na Inglaterra, por exemplo, havia o costume de levar na procissão o Santíssimo Sacramento, que nós temos hoje apenas, pela autorização da igreja em Corpus Christi. Na Alemanha, levava-se o asno da palma. É justamente isso que estou dizendo para vocês, né? O asno da palma. Era um asno de madeira em um carrinho, naquela época, sobre o qual se colocava uma imagem de Jesus e se fazia procissão, né? Essa tradição era da Alemanha. Já em Milão, na Itália, o bispo tomava parte na procissão montado a um cavalo, né? E hoje diversos padres, inclusive, também montam em um jumentinho, um asno ou em um cavalo também na procissão, certo? Então já fazia parte do costume daquelas comunidades cristãs da época. Apesar de ter incorporado o costume oriental da procissão de ramos, a Igreja de Roma não abandonou suas tradições. Desde o século IV, domingo antes da Páscoa, naquela época em Roma, né, era chamado de Domenica di Passione Domini, que significa em latim Domingo da Paixão do Senhor. Então daí, né, a gente já começa a entender o porquê Domingo de Ramos, né, da tradição oriental, e da Paixão de Nosso Senhor, da tradição romana, certo? E naquela época, os santos padres, né, da patrística já testemunhavam isso em seus diversos sermões feitos para essa celebração, ok? O mistério da paixão do Senhor sempre foi evidenciado nessa celebração, sobretudo pela proclamação da palavra de Deus. O centro da celebração nesta época era a narrativa da paixão do Senhor segundo São Mateus, então da tradição escrito no Evangelho de Mateus. Segundo o costume romano, na Semana Santa só se lia naquela época o Evangelho de Mateus, tá certo? Então, a título de curiosidade de conhecimento. O costume de 3 leitores lerem a Paixão provém do século V, não é de agora. É como nós achamos que didaticamente ou metodologicamente nós assim nos utilizamos, né? De outros leitores que proclamam o Evangelho, né? Junto do padre ou do diácono. Já provém desde o século V, tá? Neste período, a Paixão era cantada por apenas um diácono, mas este usava 3 tonalidades distintas para enfatizar a voz de Cristo, dos demais personagens e do próprio evangelista. A partir do século XI, os 3 tons do canto foram substituídos por 3 diáconos, olha só,
que faziam as vezes de Cristo, dos demais personagens, que é feito pelo leitor, e do próprio evangelista, que é feito pelo cronista ou narrador. Tanto que hoje, em muitos locais, se tem 3 ambãos, ou ambões, como vocês queiram dizer, tá? 3 mesas da palavra, onde ficavam, né, os 3 diáconos, está certo? Hoje muitos não fazem mais esses 3 ambães ou ambões, né, ou ambãos, tá? Na verdade, se coloca valorizando a centralidade de uma mesa da palavra só. Mas em alguns lugares ainda existem, né, tradição para colocar essas 3 mesas da palavra, tá bom? Herbert Carol, lá de Onda Verde, minha saudação, queridos e amados amigos. Bom dia, sejam bem-vindos, tá? Então aqui nós encerramos a nossa primeira etapa da formação de hoje, que é sobre a história do Domingo de Ramos. E aqui deixo 3 referências de estudo para vocês. O livro da edição Paulinas, intitulado Cristo, Festa da Igreja, o Ano Litúrgico, de Berganini, né, a partir da página 293, que fala sobre a história do Domingo de Ramos, tá? Também da editora de Vozes, de Petrópolis, né? Peregrinação de Etéria, como eu falei para vocês, Liturgia e Catequese em Jerusalém no século IV, comentário feito pelo Frei Alberto Bicauser, de 2004, eu tenho ele aqui, né? O Itinerário de Etéria, entre as páginas 102 e 103. Também da Pontifícia Universidade de Salamanca, de Madrid, História de la Liturgia, de Righetti, de 1955. É bem antigo, mas já nos exprime a história da liturgia, tá certo? Entre as páginas 777 e 788, nós encontramos, então, esses ditos aqui sobre a história do Domingo de Ramos. Passemos agora para a segunda etapa da nossa formação de hoje sobre o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. O sentido do Domingo de Ramos. Já vimos então a história do Domingo de Ramos e agora vamos para o sentido do Domingo de Ramos. Vejam, aqui nós vamos explorar um pouco sobre a tradição e a teologia do Domingo de Ramos, ok? A Semana Santa, como bem sabemos, ela se inicia com a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, ok? Porém, não significa que aí se encerra o tempo da Quaresma. A maioria dos liturgistas concordam que o tempo da Quaresma se encerra na Quinta-feira Santa com a Missa do Crisma, que muitos chamam de Missa dos Santos Óleos, que, na verdade, muitas vezes por tradição é celebrada quinta-feira de manhã, mas em muitas dioceses na quarta-feira à noite, como na nossa. Então depende da tradição e da necessidade pastoral apresentada pelo ordinário local, que é o bispo diocesano, certo? E aí, o tempo quaresmal se encerrando, se inaugura o Tríduo Pascal ainda na Quinta-feira Santa, com a missa da Ceia do Senhor, ok? Neste dia, ou seja, Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, a igreja celebra 2 grandes mistérios. Anotem aí, vocês que são aí formadores de opinião e até mesmo educadores da fé, né? Ministros da Eucaristia, extraordinários, catequistas, né? São educadores da fé. 2 grandes mistérios a igreja celebra: a entrada do Senhor em Jerusalém e a sua paixão. Por isso, Domingo de Ramos e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Como salientado pelo próprio título da celebração.
Aqui, uma observação interessante. É o único domingo do ano no qual se faz memória da paixão do Senhor. Certo? Nos outros domingos, não se fala da paixão do Senhor, se fala da ressurreição, né? Comenta-se nas orações eucológicas maiores, né, as preces eucarísticas, ou em algumas orações eucológicas menores, que também estão presentes no missal romano, mas não se ressalta. Se ressalta muito a ressurreição do Senhor. Aqui se coloca em alto relevo, né? Em relevo, em enfatização, né? A paixão do Senhor, tá certo? No domingo de Ramos. Bom dia, Bruno Henrique, nosso ministro ordinário da Eucaristia. Seja bem-vindo, querido. Paz e bem. O mistério da entrada messiânica de Jesus em Jerusalém é evidenciado, por sua vez, dentro da celebração deste domingo, com a bênção e a procissão de Ramos, certo? Ao entrar na cidade santa, montado em um jumentinho, Jesus é reconhecido como o Messias esperado e é aclamado pelo povo como tal, e também como rei. O grito está ali presente, né, no missal romano. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Na verdade, do ponto de vista litúrgico e teológico, é uma profissão de fé no Cristo Salvador. E ao celebrarmos hoje, então, o domingo de Ramos e da paixão do Senhor, nada mais é que nós trazemos presentes ou atualizamos pelo memorial a nossa profissão de fé no Cristo Salvador, certo? Mas nota-se que Cristo vem montado em um jumentinho. Isso é interessante, hein, gente? A montaria das pessoas mais simples, mesmo sendo aclamado como Messias, como Rei dos Reis, aquele que descende de Davi, né, que também foi rei, a realeza de Cristo manifesta-se assim na sua humildade. Humildade que estará de forma ainda mais profunda na sua entrega livre à morte na cruz. Linda essa teologia, né? Cristo como Messias, vem inaugurar o novo reino, não político, não que força e escraviza os povos, mas um reino espiritual, reino de perdão, de amor, de fraternidade, de misericórdia e de profundo convívio, de amizade, né? De família, principalmente a partir dele, e apresentando a Deus como nosso Pai. Legal isso, né? Acolho também Paulo César Pires. Bem-vindo, meu irmão Paulo César. Deus te abençoe, sobriedade e paz também para você. Muito obrigado pela presença e a companhia virtual. Esta celebração não é mera recordação de um acontecimento passado. Eu já havia dito a vocês lá na formação sobre a celebração eucarística que pela liturgia a Igreja nos permite que façamos memorial de um acontecimento que acontecera cronologicamente em um tempo há mais de 2021 anos, né? Por isso se trata de uma atualização do que aconteceu, né, naquele tempo oportuno, no nosso tempo oportuno agora, certo? Então nós fazemos memória, atualizamos, vivemos de fato aquele acontecimento. Somos chamados hoje a professar nossa fé em Cristo, como havia dito agora há pouco, que é nosso Senhor e também nosso Salvador. Devemos entender, então, diante de nossos ramos, né, que infelizmente hoje, né, na nossa atualidade, quer dizer amanhã, né, nós vamos estar apenas virtualmente, mas nossos ramos espirituais, e aclamar a Cristo com a nossa simplicidade de crianças, né, ou das crianças que historicamente nós sabíamos que eles corriam pelas ruas, né, acolhendo Jesus, adentrando a cidade santa de Jerusalém,
Então, também na nossa simplicidade de crianças, para entrarmos no reino dos céus, a esperança do reino de Deus em Jesus Cristo, nosso Salvador, né? A esperança da instauração, certo? De nosso Senhor Jesus Cristo, do reino de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Está certo? O sinal litúrgico da procissão, que não vamos poder fazer amanhã devido à pandemia, infelizmente, né? Mas isso tudo vai passar. Nós retomaremos nossas celebrações lindas, né? E expressamente significativas, riquíssimas em simbologia, com a graça de Deus logo, logo, né? Então esse sinal litúrgico da procissão evidencia primeiramente esta alegria messiânica no Cristo Salvador. Então, o sinal litúrgico da procissão evidencia a alegria messiânica no Cristo Salvador. Mas, ao mesmo tempo, remete ao segundo aspecto dessa celebração. Qual é mesmo o segundo aspecto dessa celebração? Que eu havia dito aqui no início dessa formação? A paixão do Senhor, certo? A paixão do Senhor. Cristo, de fato, caminha no meio de nós e entra triunfante em Jerusalém, mas, em última instância, caminha livremente para a sua paixão. É Ele quem escolhe o caminho para ser morto e crucificado para nos salvar. Está certo? Hoje, pela atualização, pelo memorial, é o próprio sacerdote, seja ele padre ou bispo, que preside a Santa Missa e que em persona Christi, na pessoa de Cristo, caminha no meio de nós. E também pelo memorial, nas outras paixões do mistério pascal de Cristo, o sacerdote, seja padre ou bispo, que preside as celebrações litúrgicas, representam justamente Cristo, que caminha livremente para a paixão, certo? O mistério da paixão do Senhor se faz presente em toda a liturgia deste dia do Domingo de Ramos e da paixão do Senhor. De modo particular, na leitura da narrativa da paixão, que é através do Evangelho proclamado antes, na entrada triunfante, né, no início da missa, e depois das duas leituras e do Salmo, né, na liturgia da palavra. Mas a paixão não deve ser compreendida como algo negativo, viu, gente? Como algo de tristeza, de derrota, mas como o mais sublime ato de amor de Cristo por toda a humanidade. Ele se entrega livremente por amor a todos os seres humanos. Sua escolha livre por nós libertou-nos do pecado e da morte. Então deve ser encarado com um sentimento de gratidão, antes de mais nada e sobretudo, certo? Ao encaminhar-se para Jerusalém Celeste, vamos alegres na certeza de que Cristo veio ao mundo para nos salvar, certo? Mas nunca devemos nos esquecer que esta salvação se deu justamente porque Cristo entregou a sua vida para dar-nos uma vida nova e uma vida eterna no reino dos céus, contemplando a face do Pai. Meus queridos irmãos e irmãs, do ponto de vista teológico litúrgico, celebrar a paixão do Senhor é também celebrar a sua ressurreição. Não é, como eu já disse para vocês, uma derrota, mas diz respeito à vitória da morte, aliás, da vida sobre a morte. Da vida sobre a morte. Isso é importante frisar. Além do que, morte e ressurreição são duas realidades inseparáveis de um só grande mistério, que é o mistério pascal de Cristo. Não pode haver ressurreição se antes não houver a morte. A morte é libertadora, é sinal também de passagem, que nos leva à Páscoa para a ressurreição. Pela sua entrega na cruz, Cristo vence o pecado e a morte e abre-nos a esperança da ressurreição e da vida eterna. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 8, né? São Paulo nos diz: se, pois, morremos com Cristo,
cremos que também viveremos com Ele. E este ato de graça, né, que recebemos do Cristo como eficácia do seu mistério pascal, recebemos a partir do sacramento do santo batismo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, peçamos nesta formação, em oração, que a contemplação destes mistérios e que vamos já celebrar a partir de amanhã, dia 28 de março de 2021, mesmo que em nossos lares, em nossas igrejas domésticas, então que a contemplação destes mistérios ajude-nos a caminhar ao longo da Semana Santa em comunhão com Cristo, mediante estes grandes acontecimentos de nossa salvação, cuja celebração culminará, atenção, no tríduo pascal do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado. Repetindo, culminará no tríduo pascal do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado. Está certo? Que nada mais é, ou nada mais são que as celebrações da quinta-feira da ceia do Senhor, da sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e vigília pascal na ressurreição do Senhor, se estendendo, né, no domingo, com o domingo de Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei como será a partir do dia 1º de abril, né, desta Semana Santa de 2021, devido aos decretos do Estado de São Paulo, que estamos em fase emergencial, né? Mas tomara a Deus que possamos então, com as igrejas abertas, com os devidos cuidados e protocolos no combate à Covid-19, que possamos juntos celebrar, né, justamente este tríduo pascal. Está certo? Senão, a nossa paróquia São Francisco de Assis estará transmitindo pelas mídias sociais para que vocês acompanhem e rezem em casa, em família, né, com os símbolos que nós já lançamos aí no nosso Facebook da Paróquia São Francisco de Assis, e que também ficará aí no Instagram e no canal do YouTube de nossa paróquia, tá bom? Eu coloco aqui como fonte de referência para aprofundamento de estudos, né, o livro da edição Paulinas, Cristo, Festa da Igreja, o Ano Litúrgico do Bergamini, páginas 295 a 298, tá certo? Muito bom. E agora, nós vamos passar para a terceira e última etapa desta nossa formação litúrgica sobre a Semana Santa, mais especificamente do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Nós vamos ver como funciona, né, a estruturação da celebração do Domingo de Ramos e da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, do ponto de vista da normalidade, fora da pandemia, nós devemos preparar o quê para a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor? Todo o necessário para a celebração eucarística deste dia. Primeiro, paramentos vermelhos para o sacerdote, seja padre ou bispo, e também os diáconos, certo? Como para a missa. Para a procissão pode-se usar o pluvial vermelho, que é a capa magna, certo? O sacerdote presidente da celebração, seja padre ou bispo. Turíbulo e naveta com incenso, porque se trata de uma celebração eucarística com característica solene. Cruz processional ornada com um ramo, certo? Cruz processional ornada com um ramo. 2 castiçais com velas, a gente chama de velas para a procissão. Pode ser também a partir do que a gente tem aí nas nossas comunidades e paróquias, certo? As lanternas. Caldeirinha de água benta e aspersório para abençoar
ramos, né? Missal romano, sem o qual é um livro sagrado, nós não conseguimos celebrar a Santa Missa. Livro dos Evangelhos, que é chamado também de Evangeliário. Livros da Paixão do Senhor, se houver, né? Mas está a Paixão do Senhor contida também no Missal, no Evangeliário ou no Lecionário Dominical, o número 1 dos livros sagrados. 1 ou 3 estantes para a história da Paixão. Hoje geralmente se considera, de acordo com as instruções gerais do Missal romano, uma só, né? Estantes para a história da Paixão, para exprimir a unidade, tá? Mas em alguns lugares ainda se tem as 3. Ramos para o presidente da celebração, seja ele padre ou bispo. Os ministros extraordinários também, o diácono, claro, se houver, e os demais fiéis, celebrantes da Santa Missa. E altar ornado com os ramos, e o presbitério, tá bom? Sem exageros, viu, gente? Com austeridade. A austeridade é uma característica própria da estética ou da dimensão estética, né, da celebração eucarística, certo? Quem nos diz isso, né, é Dionísio Boróbio. Nós temos um livro de autoria dele, da Paulus, que fala sobre a dimensão estética da liturgia, arte sagrada e espaços para a celebração. Este livro aqui, tá vendo? Do Dionísio Boróbio, que é um expoente dentro da teologia litúrgica, ok? Nós temos os nossos ritos iniciais para a Santa Missa do Domingo de Ramos e Paixão do Senhor. Nessa celebração, há 3 formas de entrada. Depois eu vou salientar sobre as orientações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, que vieram aí para as dioceses e paróquias. Quais são as 3 formas de entrada? A primeira é a procissão, a segunda, a entrada solene, e a terceira, a entrada simples. Quem decide qual acontecerá será o presidente da celebração. A procissão faz-se apenas na missa principal, certo? Mesmo numa paróquia maior, quando existem outras missas, outros horários, se faz a procissão segundo as orientações, né, as normas aí das instruções gerais do Missal romano, apenas na missa principal. No Missal romano a gente consegue essas instruções gerais do Missal romano, tá bom? E também existem livros que nos falam sobre justamente essa nossa... deixa eu pegar uns livros aqui rapidinho para vocês verem, né, terem acesso, sobre como será a nossa missa, a estrutura da nossa missa do Missal romano. Tá certo? Aliás, da missa do Domingo de Ramos. Está aqui, gente, da editora Vozes, Peregrinação de Etéria, Liturgia e Catequese em Jerusalém no século IV, com um comentário do Frei Alberto Bicauser. É bem acessível, né, e imprescindível para estudo da teologia litúrgica, né, bem acessível para o povo. Tá certo? Peregrinação de Etéria. Também nós temos separados, além do livro sagrado, Missal romano, a instrução geral sobre o Missal romano, da editora Vozes, com a apresentação de Frei Alberto Bicauser também, ó, bem acessível para todo o povo. E bem fininho também, né? Custa aí entre 25 e 30 reais. Ainda se vocês forem no dia 20 aí, de cada mês na editora Paulus, nas lojas da Paulus, livraria, né? Tem 20% de desconto. Tá bom? Muito bem. Já a entrada solene, onde não foi possível fazer a procissão, e nas demais missas em que se abençoam os ramos,
que é a segunda forma, tá? A primeira forma é a procissão, a segunda forma é a entrada solene. Nas duas existem as bênçãos dos ramos, ou a bênção dos ramos. E a entrada simples nas missas em que não se faz a bênção dos ramos. Então, uma observação aqui para vocês, tá, gente? Deixa eu pegar aqui. A orientação da CNBB para nós do ano passado, nas igrejas paroquiais, é que fizéssemos a terceira forma, tá? A terceira forma, já disse, orienta vocês que não existe a previsão, né, aqui encontrei, da bênção dos ramos, apenas na primeira forma com a procissão e na segunda forma com a entrada solene. Já neste ano, né, a partir do que o Dom Edmar Peron, que é o bispo de Paranaguá e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, nos orienta, é que façamos a segunda forma, com a bênção dos ramos, certo? Para nós, na cidade de São José do Rio Preto, que estamos em lockdown, atenção, como não poderá haver público, né, pessoas celebrando conosco, a gente pode fazer adaptando este momento e abençoando os ramos apenas de ornamentação do presbitério, para depois a gente queimá-los, né, para fazer cinzas para a quarta-feira de cinzas do ano litúrgico de 2022, ok? Então esta é a nossa orientação que nós temos. A procissão, mais propriamente dita, a celebração com a procissão, que é a primeira forma presente no missal romano, que nós encontramos aqui na instrução geral, né, do missal romano. Inicia-se em uma igreja menor ou em um lugar apropriado fora da igreja, como, por exemplo, uma praça próxima. Aqui na Paróquia São Francisco, a gente começa na praça de frente à nossa igreja matriz. Ou nas praças adjacentes aqui, que estão próximas a alguns quarteirões. Geralmente, né, nas praças mais distantes um pouquinho. Infelizmente, esse ano nós não poderemos, né? O sacerdote, seja padre ou bispo, reveste os paramentos na sacristia da igreja, certo? Em que se celebrará a missa vestindo o pluvial, ou na falta dele, a casula vermelha, e dirige-se com os ministros para o lugar onde já estão reunidos os fiéis, todos com ramos nas mãos, ramos ou palmas, tá? Neste momento, os acólitos já devem levar todos os objetos para a procissão, como o turíbulo e a naveta, a cruz processional, 2 castiçais ou a lanterna, o missal romano, o aspersório, o livro dos evangelhos e livros da paixão, ok? Quando o sacerdote, padre ou bispo e os ministros extraordinários, também, se houver o diácono, se aproximam, os cantores que já estão junto aos fiéis, nada de show, os cantores fazem parte da Assembleia Litúrgica, né? Bom dia, professor Vinícius Galindo, querido irmão e amigo, bem-vindo, tá? Entoam então a antífona proposta no missal romano, ou outro cântico, né? O canto adequado, né? Apropriado, certo? Terminado o canto, o sacerdote inicia a missa com o sinal da cruz e a saudação presidencial, como de costume. Segue-se a monição, que está também no missal romano, que o sacerdote pode confiar também ao diácono, caso haja o diácono. Em seguida, meu povo, o sacerdote recita uma das orações de bênção dos ramos propostas no missal e passa a aspergi-los. Enquanto isso, pode-se cantar um cântico apropriado. Terminada a aspersão, se for oportuno, o sacerdote pode distribuir os ramos aos ministros e alguns fiéis. Caso não seja oportuno, então os fiéis já estejam cada um com os seus ramos, né? A orientação da CNBB, Dom Edmar nos fala aqui que cada fiel deve trazer os ramos da sua casa, né? No caso das cidades
fora do município de São José do Rio Preto, mas que fazem parte da Diocese de São José do Rio Preto, tá certo? Nunca da paróquia ou alguém distribuindo os ramos. Que cada fiel traga os seus ramos às suas casas, onde seja permitido, né, a missa com o povo. No caso, para nós do estado de São Paulo, não podemos, né? Pela fase emergencial, tá bom? Como diz respeito à CNBB, então a orientação é para o nível nacional, né, do Brasil todo. O sacerdote, então, impõe incenso no turíbulo, abençoa o diácono e recebe o seu ramo para ouvir a proclamação do evangelho. Se não houver diácono, o próprio sacerdote proclama o evangelho, mas sem segurar o ramo. Para esta proclamação do evangelho, pode ser utilizado o livro dos evangelhos ou, na sua falta, o próprio missal romano, no qual contém também o evangelho, tá? Que é colocado em uma estante ou segurado por um acólito, sempre ladeado por 2 acólitos com castiçais de velas, e utiliza-se incenso normalmente, tá? Após o evangelho, meu povo, se for oportuno, pode ser feita uma brevíssima homilia da parte do presidente da celebração. Em seguida, o sacerdote ou o diácono profere a munição proposta no missal romano, que também podemos encontrar aqui na instrução geral, e tem início a procissão, seguindo a seguinte ordem, então: turiferário e naveteiro primeiro, depois o cruciferário ladeado dos seroferários, que são das 2 velas, tá? Os acólitos e demais ministros extraordinários, com ramos nas mãos, depois diáconos, e junto com os leitores, com os livros da paixão, se houver, o diácono com o evangeliário, se houver, o sacerdote presidente, né? Na frente dele os concelebrantes, se houver, com o seu ramo na mão. Depois os fiéis que levam os ramos nas mãos, certo? Então, esta é a ordem para a procissão, ok? Durante a procissão, cantam-se os salmos propostos no missal, que são lindos, né? Ou outros cantos adequados, que geralmente são cantados aí pelos nossos ministérios de música, sempre seguindo a adequação daquilo que propõe a liturgia, hein, gente? Não é qualquer cântico. Chegando na igreja, os ministros fazem a devida referência ao altar e ocupam seus lugares. O sacerdote, ao chegar diante do altar, entrega seu ramo ao cerimoniário, se houver, se não ao diácono, beija o altar e passa a incensá-lo, como de costume. Em seguida, dirige-se à cadeira, ou à cátedra, né, no caso do bispo, depõe o pluvial, se estiver usando ele, né, e reveste-se da casula, ou, se preferir, pode trocar o pluvial pela casula antes de beijar o altar, tanto faz, tá bom? De cor vermelha, porque é da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Omitidos o ato penitencial que não tem, e também o hino de louvor, segue-se imediatamente a oração do dia, que é a oração coleta, presente no missal romano, ok? Depois vem a segunda forma, que é a entrada solene, que na verdade é orientada pela CNBB, que façamos nós, padres e bispos, nas igrejas paroquiais e catedrais do Brasil inteiro. No nosso caso, do estado de São Paulo, que possamos fazer sem o povo, né? Mas ainda fora da cidade de São José do Rio Preto, podem ter alguns auxiliares, e nós da cidade de São José do Rio Preto, a sede da diocese, não podemos ser auxiliares, né? Segundo o decreto do senhor prefeito municipal, né? Mas podemos fazer a segunda forma para haver a bênção dos ramos, especialmente os ramos que estão como ornamentos no presbitério, para nós fazermos cinza depois lá para a quarta-feira de cinzas do ano litúrgico 2022. Aqui fica uma proposta, como eu lancei aí esta ideia junto do nosso CPP, a Pastoral Litúrgica
e a PASCOM, Pastoral da Comunicação da nossa paróquia São Francisco de Assis, né? Também coloque no seu portão ou na sua porta um ramo bem bonito, né, ornado, e uma vela, né, se for possível, amanhã, no dia de domingo de Ramos, ou hoje à noite, né, no amanhecer, né, em comunhão com toda a igreja, na sua igreja doméstica. Tire uma foto e compartilhe lá no Instagram, no Facebook, hashtag, né, Ramos São Francisco Assis, certo? Compartilhe com nossas mídias sociais, para interagirmos então, estarmos também em comunhão, em espiritualidade, né, espiritualmente, e também através das mídias sociais, tá bom? Então, na entrada solene, estando os fiéis já dentro da igreja, né, na possibilidade de acordo aí com os nossos decretos, os sacerdotes e os ministros dirigem-se para um local fora do presbitério, em que possam ser vistos ao menos pela maioria dos fiéis. No nosso caso, Estado de São Paulo e São José do Rio Preto, pode ser feito dentro do presbitério. Comumente utiliza-se a porta da igreja, né, fora do Estado de São Paulo, mas pode ser também um altar lateral. Os ritos, desde a chegada do sacerdote e dos ministros até a oração do dia, fazem-se como relatado acima, inclusive procurando que alguns fiéis tomem parte à procissão de entrada logo após o sacerdote, tá? No nosso caso, em 2021, não poderemos estar fazendo no estado de São Paulo e tampouco no município de São José do Rio Preto, apenas o sacerdote, tá bom? E a terceira forma, chamada também de entrada simples, que é prevista também lá no Missal Romano. Nas missas em que não se abençoam os ramos, a entrada faz-se como de costume, seguindo o sinal da cruz, da saudação presidencial, do ato penitencial e da oração do dia, oração coleta. Neste caso, omite-se o hino de louvor, o glória, não existe, tá bom? Não tem. Depois vem a liturgia da palavra, com as leituras e o salmo, que são proclamados como de costume, tá? Segue-se a aclamação ao Evangelho, na qual não se levam velas. O Evangelho é a narrativa da paixão, certo? Uma das centralidades dessa celebração, a qual é tradicionalmente proclamada por 3 leitores. Então é litúrgico, pode, tá? O do centro, que faz a parte de Cristo, o da esquerda, que faz a parte do cronista, que é o narrador, e o da direita, que faz a parte do leitor, que lê todas as falas, exceto as de Cristo, certo? Isso do ponto de vista teológico-litúrgico. Se serão diáconos a proclamar a paixão, estes pedem a bênção ao sacerdote, seja padre ou bispo, e então dirigem-se às estantes preparadas para a história da paixão, preferencialmente diante do altar, ok? Na falta dos diáconos, a paixão será proclamada por leitores que reservam a parte de Cristo ao sacerdote. Os leitores não pedem a bênção, dirigem-se diretamente às estantes, juntamente com o sacerdote. Na história da paixão, meus queridos irmãos e irmãs, não há saudação ao povo, nem sinal da cruz, como normalmente tem na proclamação dos evangelhos nas celebrações litúrgicas, tá? Sobre o livro no início. Ao ser anunciada a morte do Senhor, todos ajoelham-se, se possível o sacerdote, em um genuflexório diante do altar. Então pode se preparar um genuflexório também, tá? E faz-se uma pausa. Não há o beijo no livro no final, tá bom? Seguem-se a homilia, a profissão de fé e a oração dos fiéis, que existem aí. Depois vem a liturgia eucarística e os ritos finais, tá? A partir da apresentação das oferendas, a missa prossegue como de costume,
na missa de Ramos e da Paixão do Senhor. O uso do incenso se faz normalmente como em qualquer missa, a partir daí, tanto no momento da apresentação das ofertas, quanto também nas palavras ditas lá na prece eucarística, na oração eucarística da instituição da Eucaristia. O prefácio a ser utilizado é próprio, nada de inventar outro prefácio, que é o prefácio da Paixão do Senhor, que está no Missal Romano, bem como a bênção, que é a própria da Paixão do Senhor, a bênção solene, tá bom? A procissão de saída faz-se como de costume, no caso de outros estados no Brasil, quando puderem, aí com certeza, pessoas participarem, celebrarem junto com o padre e a Santa Missa. No caso do estado de São Paulo para 2021, e tampouco no município de São José do Rio Preto não pode, tá bom? Apresento aqui 3 referências bibliográficas para vocês, caso queiram aprofundar-se nos estudos. Temos o Cerimonial dos Bispos, Cerimonial da Igreja, tradução da língua portuguesa da edição típica da Paulus, tá bom? Eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. É um livro litúrgico, ok? Está aqui. Cerimonial dos Bispos, Cerimonial da Igreja. É um livro litúrgico, de capa dura vermelha, certo? Aqui nas instruções, nas rubricas, nós encontramos a estrutura da missa de Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Também o Missal Romano da Sagrada Congregação para o Culto Divino, tradução para a língua portuguesa, da 2ª edição típica para o Brasil, da Paulus, 10ª edição de 2006, que nós temos aí, uma das edições mais próximas, mais atuais que nós temos, certo? Que em todas as igrejas nós temos o Missal Romano. Eu não trouxe aqui, mas vocês têm livre acesso conversando com seu padre, tá bom? E também um outro livro da Sagrada Congregação para o Culto Divino, a Pasqualis Solemnitatis, que é a carta circular sobre a preparação e a celebração das festas pascais, que a minha está ali na igreja, na sacristia, também não trouxe, mas vocês podem ter acesso pela internet no www.presbiteros.com.br, tá certo? É disponível no www.presbiteros.com.br a carta circular sobre a preparação e a celebração das festas pascais, tá bom? Vocês conseguem também ter acesso a esta carta circular, ok? Também no www.cnbb.org.br vocês conseguem ter acesso também às orientações e sugestões da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB para a Semana Santa 2021 em tempos de pandemia, assinada por Dom Edmar Peron, bispo da Diocese de Paranaguá e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, tá bom? Também em PDF eu enviei ao grupo das equipes de liturgia das diversas comunidades e paróquias da Diocese de São José do Rio Preto, dos quais eu também sou assessor diocesano, certo? Também para o grupo de WhatsApp das equipes de ministérios de música das diversas comunidades e paróquias que compõem a Diocese de São José do Rio Preto, tá? Qualquer coisa, vocês podem pedir aos padres. O chanceler da Diocese também enviou a todos os padres da Diocese de São José do Rio Preto. Tá certo, meu querido povo? Assim, nós encerramos a nossa primeira formação da grande etapa aí da formação litúrgica sobre a Semana Santa, hoje acerca do Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Nós teremos aí formações sobre o Tríduo Pascal, portanto, da quinta-feira da Semana Santa, a missa da Ceia do Senhor, sexta-feira da Paixão do Senhor,
a vigília pascal do Sábado Santo e também domingo de Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em breve, amanhã, nós estaremos aí fazendo, o nosso cronograma para a Semana Santa. Eu estarei então lançando aí pelas mídias sociais de nossa paróquia São Francisco de Assis, de São José do Rio Preto, e aí vocês estarão sabendo quando é que vai acontecer também essa formação, tá bom? Minha gratidão mais uma vez pela companhia de vocês, aí pela página do Facebook da Paróquia São Francisco de Assis de São José do Rio Preto. Esta formação ficará salva aqui na página do Facebook e também será postada no canal do YouTube da Paróquia São Francisco de Assis de São José do Rio Preto. Amém? Vamos saudar Nossa Senhora das Dores, nossa querida mãe, mais uma vez, pedindo-lhe a sua intercessão por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, São José e São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que Deus os abençoe sempre. Um ótimo início de Semana Santa e que o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor seja santificado aí para cada um de vocês.